Olá, tudo bem? Eu sou o Edmilson Domingues e eu estou aqui especialmente para lhe desejar boas-vindas! Seja muito bem-vindo, que felicidade em ter você por aqui no nosso treinamento. Cara, que legal, que massa que você está aqui. Mas nós vamos ser bem breve porque nós vamos fazer um resumão aqui do que nós vamos aprender nesse treinamento, nesse primeiro momento para vocês. Se você está aqui é porque você realmente tem a necessidade de fazer com que as coisas aconteçam de forma ordeira e organizada aí dentro da sua marcenaria. E é por isso que nós estamos implantando o método POP, que é o planejamento e otimização da produção eficaz. E quais são os passos que nós vamos utilizar para fazer a implantação desse método? São 7 ao todo. Passo é a padronização do produto. Isso mesmo, padronização do produto é o primeiro passo. Nós vamos te ensinar como você vai fazer para padronizar o seu produto, o que é isso, qual o conceito e como que isso é feito na prática aí para vocês. Olá, seja muito bem-vindo, parabéns, realmente você fez uma ótima escolha. Hoje, se qualificar é tão importante quanto executar o trabalho. Portanto, parabéns. Vocês estão realmente buscando se qualificar para ter um melhor serviço, para conseguir atender o cliente com uma maior eficiência e eficácia. Parabéns. Nós aprenderemos hoje como padronizar o produto. Você pode estar se perguntando, mas como vai se dar esta padronização na prática? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria que você refletisse um pouco agora sobre os produtos que você produz hoje. Você produz armários para a cozinha? Sim. Você produz armários de 2 portas? Um armário duplo? Todas as vezes que você faz um armário de 2 portas, você faz da mesma forma? Quantas vezes você faz um armário idêntico? Opa, pause. Idêntico, eu digo apenas no seu formato. Não estamos falando na mesma medida, ok? Por quê? Você concorda que um mesmo produto, por exemplo, o armário duplo, se a metodologia de produção desse armário é a mesma, sempre você utiliza 2 laterais, uma base, se é um armário superior, um chapéu, 2 portas, um fundo, 2 prateleiras, é desta forma? Quando você produz um armário de apenas uma porta, você produz esse armário da mesma forma sempre? O que altera é apenas as medidas? Pare e pense agora. Ou ainda, você produz um gabinete com 3 portas e 4 gavetas? 4 portas e 4 gavetas? É comum você fazer esse tipo de armário? Alterando apenas as medidas? Altera-se as medidas das portas, altera-se a medida da gaveta, mantendo sempre um padrão? Se você ainda não trabalha mantendo um padrão, pare agora, pense nos produtos que você produz e responda a seguinte pergunta: é possível padronizar? Observe agora os armários superiores de uma cozinha. Você faz o armário basculante, o armário de canto, o armário com portas de correr. Todos esses armários
Sempre você produz da mesma forma? No entanto, alterando-se medidas, largura, altura, profundidade. Se os seus armários eles mudam apenas nas medidas, você há de concordar que é possível padronizar. Logo, estamos falando que você já tem um padrão de produção. No entanto, para colocarmos isso de forma efetiva, ganhar produtividade em alta escala, é necessário nós termos isso pré-definidos. Para tanto, eu vou os convidar para fazer um exercício listando quais são os produtos que você tem hoje nas linhas de produção. Linhas de produção, entenda como linha de cozinha, linha de armários de dormitórios, linha de armários para sala ou escritórios, enfim, da forma que você quiser. Se você tiver apenas uma linha, pode considerar apenas como uma linha de móveis sob medida. Não tem problema. No entanto, vai ser muito importante que você liste quais são os produtos que você utiliza hoje. Produto, eu não estou dizendo apenas armário. Um produto pode ser também um painel. Quando você faz um painel de 15 milímetros, o painel de 15 é uma chapa de 15 milímetros cortada e fitada. Mas sempre você faz o mesmo painel? Ele é um produto que fará parte da sua lista. Nós vamos acompanhar logo a seguir um exemplo desta lista. Esta lista estará disponível no link aqui abaixo para que você possa baixar e preencher a relação dos produtos que você tem hoje na sua empresa, na sua linha produtiva, para que juntos nós possamos criar a engenharia do seu produto. Exatamente. O que é a engenharia do produto? No processo de padronização, primeiramente, nós vamos identificar quais são os produtos que nós temos para produzir. Como, por exemplo, um painel de 18 milímetros. Qual é a engenharia deste painel? O painel precisa ter o componente painel e ele precisa ter fitas de borda, ou você não cola fitas de borda? De que forma você fixa este painel? Você vai agregar algum sistema de fixação, parafusos e buchas? Ou não? Você utiliza algum dispositivo para fixar este painel? Enfim, é a engenharia do seu produto. Nós vamos desenvolver juntos. Da mesma forma, um armário duplo, um armário de 2 portas. De que forma que você o produz? Com 2 laterais? Nós vamos criar estas peças, nós vamos criar esta engenharia juntos. Através de uma planilha que facilitará o seu dia a dia. No momento em que você precisar produzir um novo armário, você apenas vai digitar as medidas deste armário, automaticamente você terá uma lista com as peças e os respectivos tamanhos para serem cortados, fitados e assim por diante. Desta forma que nós conseguiremos alavancar a produtividade, minimizar o tempo do profissional marceneiro que muitas vezes precisa pegar um projeto, elaborar uma lista manualmente, vendo qual é o tamanho da peça e assim por diante. Não deve ser o caso da sua empresa, mas nós já vimos em diversas empresas, onde muitas vezes o profissional acaba por estar vivendo uma situação de problema, ou porque ele não está bem em casa, com algum problema familiar. Muitas vezes, o seu time perdeu,
no final de semana, na segunda-feira ele não está bem para trabalhar, não está focado, não está prestando atenção devidamente, enfim, diversos fatores podem afetar a atenção do profissional, do ser humano. Afinal, o ser humano ele é vulnerável a esse tipo de situação. E diante desses fatos, diante desta situação, ele acaba muitas vezes cometendo alguns erros. Ou faz a lista de forma errada, uma peça que esquece, coloca a medida errada. Enfim, diversos problemas podem acontecer. Isso pode gerar um transtorno tanto para o seu cliente quanto para você, empresário, que terá desperdício, perca de tempo, retrabalho, enfim, diversas variáveis que afetarão o seu negócio. Portanto, com a padronização do produto, desta forma, nós conseguiremos minimizar e muito esse tipo de retrabalho. Para que isso aconteça, nós precisaremos contar com seu apoio para que você possa identificar quais são os produtos que você tem hoje na sua empresa que podem ser padronizados. Lembre-se, padronizados é o mesmo produto que é produzido em medidas diferentes, mas o produto é o mesmo. Desta forma, nós criaremos uma engenharia para cada produto. Acompanhe agora, na tela a seguir, como nós preencheremos esta planilha. Acompanhe. Seja bem-vindo ao exercício número 1. Você responderá a seguinte pergunta: quais os produtos existentes em sua linha de produção? Relacione os abaixo, conforme os exemplos. Linha: cozinha, descrição do produto. Exemplo número 1, armário duplo. Número 2, armário simples. Em seguida, armário triplo, armário basculante, uma porta, armário basculante, duas portas, balcão, uma porta, balcão, duas portas, gaveteiro, 4 gavetas, gaveteiro, 3 gavetas, gaveteiro, 2 gavetões, enfim. Descreva todos os produtos que você tem em sua linha de produção, os quais será possível nós criarmos uma engenharia para cada produto. Desta forma, nós conseguiremos implantar o método POP, Planejamento e Otimização da Produção Eficaz, na sua empresa. Vamos lá! Importante lembrá-los que a planilha para o preenchimento do exercício número 1 está disponível no link. Não esqueça, baixe o link e faça o exercício. Parabéns pela iniciativa! Muito obrigado por responder este primeiro exercício. Agora você já sabe quais são os módulos, podemos assim chamar, quais são os produtos que nós temos para criar a engenharia. Você já deu o primeiro passo. Agora nós vamos responder algumas questões que estão no formulário com o nome Exercício número 2. Através do link, você também vai baixar esta planilha e responder estas questões. Qual o objetivo de responder estas questões? Primeiramente, nós precisamos saber destas informações antes de criar a sua engenharia. É necessário saber como você constrói os armários. As caixas, vamos entender caixas, o corpo do armário. Como você produz o corpo do armário? Em 15 milímetros? Em 18 milímetros? Você usa algum dispositivo de montagem? Você monta direto no parafuso? Que tipo de dobradiça você usa? Que tipo de corrediça? Que tipo de sistema de porta de correr? Porta de correr, digo portas deslizantes. Enfim,
São questões básicas para que nós tenhamos o máximo de informações para começar, a partir de então, elaborar a engenharia dos módulos. Portanto, eu peço a você agora que faça este exercício número 2. Lembrando, se algum dos itens você não utilizar e não ser útil para você, não precisa responder esta questão. Responda apenas as questões que você possui uma resposta diante dos produtos que você produz. Ok? Vamos lá! Exercício número 2. Responda as questões abaixo, conforme o exemplo. Perguntas. Qual a espessura da caixa de cozinha? Resposta exemplo, 15 milímetros. Se você produz as caixas com 18 milímetros, você responderá, neste caso, 18 milímetros. Se você produz com 25, você responderá 25 milímetros e assim por diante. 18 milímetros, 18 milímetros. 15 milímetros, 15 milímetros. Qual a espessura da caixa de dormitório? Da mesma forma, faz com 15 milímetros também, responda 15 milímetros. Trabalha com 15 e 18, 15 e 18 milímetros. Não tem problema. Da mesma forma, qual a espessura da porta de cozinha? As portas você trabalha com 18 milímetros? Ou você trabalha com 15 milímetros e 18 milímetros? Enfim, essas perguntas são necessárias para nós construirmos a engenharia dos produtos. São várias perguntas, desde as espessuras dos materiais, como, por exemplo, se você utiliza algum dispositivo de montagem, como VB, Minifix, Rafix, ou você utiliza apenas a montagem no parafuso, pode escrever que você utiliza parafuso. Enfim, são perguntas que precisam ser respondidas para facilitar. Lembrando que este exercício número 2 também está disponível na primeira aula. Baixe o link e bom trabalho! Muito obrigado por responder este questionário. Parabéns pela iniciativa. É desta forma, com proatividade, que nós vamos conseguir implantar com eficiência, com muita eficácia, este nosso processo POP, o planejamento e otimização da produção eficaz. Parabéns! Você vai acompanhar agora como que será o processo de elaboração de um plano de corte a partir do momento que você tiver a sua engenharia pronta, a partir do momento que você tiver a sua própria biblioteca. Vamos entender que a biblioteca nada mais é do que o conjunto dos produtos que você determinou que são os seus produtos, que fazem parte da sua linha de produção e que nós criaremos a engenharia desses produtos. Você tem a sua biblioteca de produtos. Basta agora, você vai vender um produto, traga o produto, edita as suas medidas e você tem uma lista de peças para serem cortadas e uma lista de acessórios, isso mesmo, uma lista de ferragens, uma lista de dispositivos, enfim. O nome é você que escolhe, mas você terá a lista dos acessórios, das ferragens que compõem aquele produto. Logo, você terá de forma muito mais prática e dinâmica condições de fazer a compra dos materiais com rapidez e comprar na quantidade certa. Isso com certeza trará um grande benefício para a sua produtividade. Portanto, eu te convido agora a conferir
como que será este processo a partir da sua biblioteca pronta de produtos. Acompanhe agora. Eu vou iniciar aqui a partir do início do processo. Então, primeiramente, nós precisamos pegar um desenho, né? Você tem aí um desenho que precisa ser produzido. Observe que eu estou utilizando aqui um desenho onde eu preciso produzir aqui 2 balcões de 2 portas, um gaveteiro e um tampo. Eu fiz aqui uma anotação com os números. Observe que eu tenho aqui um número para o balcão, 1, para o outro balcão, para o gaveteiro e para o tampo. Esta numeração é aquela numeração que nós vamos colocar lá nos módulos, no momento em que nós estivermos fazendo a nossa importação para o otimizador de corte. Desta forma, facilitará o nosso dia a dia lá no chão de fábrica ou na montagem, uma vez que, ao olhar no desenho, eu já vou saber quais são as peças que compõem o módulo 1, quais são as peças que compõem o módulo 3, quais são as peças que compõem o módulo 4. E ainda, quando eu tenho tampos, tamponamentos em especial, é muito importante essa numeração para saber qual é o tampo, qual é o tamponamento que vai em cada posição do projeto. Você pode fazer esta numeração manualmente. Se você tem um desenho em 3D que alguém fez para você, um arquiteto ou um profissional de design, você pode pegar este projeto em mãos e numerar as peças. Desta forma, facilitará a elaboração do plano de corte e o processo como um todo de produção e montagem. Eu tenho aqui a lista também. Você poderia ter aqui as medidas anotadas no próprio módulo. Não haveria nenhum problema quanto a isso. Muito bem. Este é o projeto que eu preciso produzir, então vamos lá. Vamos iniciar a primeira etapa do processo. Vamos primeiramente limpar a nossa planilha, tá? Então vamos lá, limpar a lista de peças. Limpar os acessórios e limpar o pedido romaneio. Feito isso, nós vamos agora inserir este pedido para gerar a lista de plano de corte. Precisamos dar um nome para este cliente. O nome deste cliente vai se chamar Marcenaria Perfeita. O número deste pedido é o 1002. O ambiente será o café. E a ordem de produção, eu utilizo aqui sempre uma lógica para gerar a ordem de produção baseado na data, mês, dia, mês e ano, ok? Então, eu utilizo essa lógica. Por exemplo, se eu estou trabalhando, criando esse plano de corte no dia 5/9/2017, eu coloco 5092017 e assim por diante. Se eu tiver mais de uma ordem de produção no mesmo dia, eu coloco ponto 1, a segunda ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante. Então eu tenho aqui a primeira lógica, que é a data em que essa ordem foi criada e qual o número dela neste dia. Então, desta forma que eu crio a minha numeração para a ordem de produção. Você pode usar a lógica que você achar
melhor conveniente para a sua realidade. Você poderia usar aqui simplesmente um numeral de 1 e em seguida, conforme você for criando as suas ordens de produção, você coloca aqui um número sequencial. Enfim, você pode escolher qual a melhor forma de você numerar, ok? Dando continuidade, nós vamos agora inserir então os nossos produtos. Vamos lá conferir no nosso desenho. Então, o primeiro item, eu preciso de um balcão 2 portas de 800 por 700 por 550, tá? Ele é inteiro branco. Então, vamos lá. Eu vou inserir um balcão com 2 portas. A medida dele é 800 por 700 por 550. Eu vou utilizar uma lateral direita e uma lateral esquerda. Vou ter uma base, 2 travessas, normal. Este armário vai ter fundo. Terei uma prateleira. Não terei nenhuma divisão. Ok, então é este o meu produto. E não terei aqui nenhuma prateleira adicional. Então apenas a prateleira aqui normal, 2 portas. Está correto. Um módulo. Ok? Vou inserir. O próximo produto. Vou seguir esta lógica aqui da minha lista, que é o tampo linear. Então eu tenho aqui um tampo linear, que ele é o éster da Macisa, então é um madeirado de 18 milímetros, tá? Então nós vamos lá inserir um tampo. O material da caixa eu já selecionei aqui como sendo branco, porta e frente também eu estou usando branco em 18 milímetros. O tampo nós vamos usar o madeirado 18, então vou selecionar aqui o madeirado 18 e vou lá direto no tampo, através da legenda, e vou inserir aqui agora a medida do tampo. Lembrando que a largura para o tampo, uma vez que eu vou utilizar o sentido do veio sempre na altura, então eu quero inseri-lo aqui da seguinte forma. A largura vai ser a profundidade aqui. Então vamos lá voltar no desenho. Então a largura vai ser esta profundidade para mim, 595, tá? 595 por 2,100. 2,100, ele é em 18 milímetros. Tá? A descrição aqui do componente, ele estava como painel. Para não ficar desta forma, vamos colocar tampo, ok? Então tá aqui. Quantidade é 1. Então vamos alterar aqui a quantidade e vamos inserir. Voltamos para a legenda. Vamos novamente inserir um outro armário aqui, 2 portas, que é o balcão 2 portas de 750 por 700 por 550. Então muda apenas uma medida, que é a largura, 750. Ok, inserir. E agora nós vamos inserir o gaveteiro. O gaveteiro está aqui. Qual é a medida do gaveteiro? É um gaveteiro de 4 gavetas, 500 por 700 por 550. 500 por 700 por 550. 4 gavetas. Ok, um gaveteiro, inserir. Vamos conferir a nossa lista de peça? Aqui na lista de peças nós temos já as informações das peças que precisam ser automaticamente enviadas para otimização de corte. E nós temos aqui o nosso plano de corte. Neste momento nós vamos esquecer
todas as linhas aqui que estão abaixo, algumas já estão preenchidas, correto? Nós vamos selecionar apenas a primeira linha, pois é na primeira linha que nós criamos o vínculo com a planilha lista de peças, vocês estão lembrados? Nós vamos selecionar apenas esta primeira linha, vamos posicionar o mouse e arrastar. Continue arrastando enquanto tiver peças, ok? Ó, ainda tem peças. Aqui já não tem mais peças. Essas linhas aqui embaixo você seleciona as mesmas, clica com o direito, excluir, linha inteira, ok. Pronto, tá feito. Nós excluímos as linhas de baixo, ok? Agora nós vamos precisar ainda excluir algumas peças que estão com valor 0 de quantidade. Então, observe que algumas peças estão com valor 0. Por quê? Porque essa peça não tem lá na nossa modulação. Nós optamos por não tê-la, né? Mas existe essa possibilidade. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é, neste botão do filtro, tirar, desmarcar aqui tudo e marcar apenas as peças com 0. Ok. Nós vamos selecionar estas linhas com o botão direito, excluir linha. Ok. Novamente vamos clicar no filtro e selecionar tudo. Pronto, nós temos aqui a nossa lista de peça agora atualizada, apenas com informações de peças realmente, porém os códigos aqui, que é o número sequencial, ele perdeu alguns números porque nós excluímos algumas linhas. Então nós vamos novamente selecionar na linha número 1, posicionar o mouse, clicar e arrastar até o final. Essa caixinha nós vamos clicar e pedir para preencher série, ok? Desta forma nós temos aqui a nossa lista de peças no formato correspondente ao nosso otimizador de corte. Aqui nós vamos numerar os produtos de acordo com o nosso desenho. Lembra que nós falamos que nós vamos utilizar aqui o número do produto para facilitar no nosso dia a dia lá no chão de fábrica? Então é nesta coluna que nós vamos colocar o número do módulo, o número do produto. Vamos conferir no nosso desenho? Então aqui no nosso desenho o balcão 800 é o número 1. Então nós vamos lá e vamos inserir aqui o número 1. Basta clicar na primeira linha e arrastar para os demais. O tampo, nós já sabemos que é o número 2, ok? O outro balcão é o número 3. Clica na primeira linha e arrasta para as demais. Lembrando sempre que precisa aqui na opção de auto preenchimento estar selecionado copiar, neste caso, e não preencher série, ok? E o último, não menos importante, é o gaveteiro. O gaveteiro é o número 4. Vamos selecionar aqui e arrastar até os demais. Nós temos aqui então a descrição das peças com o número do produto na frente. Desta forma, lá na produção, no momento de separar as peças para embalagem ou para pré-montagem, você poderá separar as peças já sabendo, apenas olhando na etiqueta, quais laterais são do módulo 1, quais são do módulo 2, do módulo 3, do módulo 4 e assim sucessivamente, ok? Feito isso, está pronta a nossa planilha para importação para o nosso otimizador de corte. Nós já preparamos a planilha para receber a lista de peças de acordo com o padrão necessário para o corte certo. Então vamos aqui para o nosso otimizador. Aqui nós vamos entrar em projetos,
nós vamos importar e aqui nós vamos colocar então, selecionar o tipo de arquivo que nós vamos importar. Observe que nós temos diversos tipos de arquivo. Nós vamos importar aqui do Excel. Nós vamos mudar o nome. Eu vou colocar aqui Marcenaria Perfeita Café. Vou apenas colocar aqui entre parênteses aula. Feito isso, ok. Continuar. Eu preciso voltar lá na minha lista do plano de corte, selecionar então as peças que vão ser otimizadas, Ctrl C, aperto Ctrl e o C juntas para copiar, aí eu volto para o otimizador, continuar, ele já apareceu aqui as peças, observe que os dados da área de transferência já estão aparecendo aqui, salvar. Foi criado o meu projeto número 4, como sendo Marcenaria Perfeita Café Aula. Posso fechar aqui. Vou fechar aqui também e entrar novamente. Ele já apareceu aqui, Marcenaria Perfeita Café Aula. Eu criei novamente com o mesmo nome do projeto anterior, por isso eu coloquei entre parênteses aula. Então, se você precisar fazer mais de uma vez um projeto com o mesmo nome, acrescente um outro nome na frente para que você não se perca para localizar este projeto quando você precisar. Observe que aqui na lateral nós já temos quais são os materiais deste projeto. É o MDF branco 15, branco 6, branco 18 e o madeirado 18 mm. Basta agora fazer a otimização propriamente dita, que é o cálculo deste projeto. Vamos iniciar. Já está feito o cálculo. Vamos agora visualizar. Eu tenho aqui então o projeto calculado. O meu projeto é o número 4. Aqui nós temos todos os materiais. Eu posso visualizar cada um dos materiais para ver como foi feita a otimização do corte. Da mesma forma aqui eu posso imprimir estes planos de corte. É importante para o operador ter o plano de corte na mão, caso você não possua uma máquina com a inteligência de enviar a informação do otimizador de corte diretamente para a máquina. Caso a sua máquina seja computadorizada, não há necessidade de você ter o papel ali nas mãos, embora pode ser bastante importante para o apontamento das peças que estão sendo cortadas, ok? Para imprimir este material, basta clicar aqui em impressão, selecionar as duas montagens com a tecla Shift e imprimir. Ok? Eu não vou imprimir aqui agora, pois eu já tenho esses planos impressos. Eu já imprimi em PDF para que a gente possa visualizar, então eu vou cancelar eles aqui agora e vou apenas abrir aqui em PDF para a gente ver como que seria esta impressão. Bom, então nós vamos visualizar lá os planos já impressos. Eu já salvei aqui as impressões, tá? Todas elas terão o mesmo formato. As informações que eu configurei aqui no otimizador é para que tenha informação, a descrição do projeto, a quantidade de peças, a quantidade de chapas, quer dizer, de montagem aqui e chapas, a descrição da chapa e aqui a relação de peças a ser cortadas, ok? E aqui também ele tem a relação de sobras, quais são os pedaços que vão sobrar aqui, que a gente pode gerar uma etiqueta para esses retalhos e organizar de forma que para o próximo corte a gente utilize também esses retalhos. Desta forma nós vamos ter um melhor aproveitamento dos materiais na nossa marcenaria. Feito isso,
eu também tenho a possibilidade de imprimir as etiquetas. Aqui no meu otimizador, eu imprimo aqui. Desta forma, nós teremos aqui a descrição do nosso projeto, a nossa peça, com as dimensões e a descrição do material. Observe que aqui, na descrição da peça, nós temos duas informações. O primeiro número é o código da peça. O código da peça é o sequencial, é este código aqui, tá? O segundo número é o que vem logo após a descrição, que é o número do produto. Exatamente, o número do produto. Então vamos voltar lá na nossa etiqueta. Então essa daqui é a peça número 3, que é uma base do produto 1, ok? Vou apenas chegar mais próximo aqui. Então a etiqueta da peça será desta forma. É a peça número 6, é uma prateleira do produto 1. Então no momento que você estiver separando estas peças lá no chão de fábrica, ficará muito mais fácil você tendo esta numeração. Você pode separar, você sabe que o número que está posterior ao nome da peça é o número do módulo. O número que está anterior é o número do código da peça. Eu configurei desta forma. Você pode avaliar qual a melhor forma de personalizar o seu otimizador de corte para facilitar o dia a dia lá no chão de fábrica. Nosso objetivo é ter as informações claras e precisas para que nós possamos controlar a nossa produção e não perder nenhuma eficiência, como por exemplo quando a gente precisar refazer uma peça. Então, se nós tivermos uma avaria, por exemplo, nesta etiqueta, em parte desta etiqueta, nós sabemos lá na lista de peça como conferir qual é a medida exata desta peça. E assim por diante, ok? Então vamos voltar aqui no nosso otimizador de corte. Nós já imprimimos as nossas etiquetas. Da mesma forma, nós podemos visualizar todos os planos de corte e imprimir os planos. Nós já vimos aqui os planos já impressos, então nós temos desta forma os planos impressos. Nós já preparamos o material então para descer para a nossa produção. Nós temos aqui os mapas de corte e as suas etiquetas. Os demais documentos que farão parte do romaneio de produção, ou seja, da nossa pasta que entrará para a produção, além das etiquetas e dos planos de corte, nós veremos na próxima aula, no planejamento e controle de produção. É no PCP que nós vamos organizar estes documentos para entrar no processo seguinte, que é o primeiro processo, o processo de produção, o processo de corte propriamente dito. Lembrando que é importante você ter estas folhas em mãos para que o operador possa verificar, além das medidas, qual é a peça. Caso falte uma peça, ele consegue identificar facilmente de que módulo é esta peça. Caso tenha uma avaria, é fácil você identificar qual é a peça que está faltando com estas informações aqui. Tanto a informação aqui de qual é a peça, que é o código, como a informação aqui de qual é o produto, qual é o módulo que receberá esta peça. Lembrando que todas estas configurações nós fizemos baseadas no nosso otimizador, que é o otimizador corte certo. Você precisa avaliar qual a necessidade do seu otimizador, embora todos são bastante semelhantes, mas você precisa configurá-lo da melhor maneira possível. O importante é finalizarmos esta etapa com o nosso plano de corte em mãos e com as etiquetas das peças que precisam ser cortadas. E agora, lá na nossa planilha, feito isso,
basta nós fazermos o que já aprendemos fazer na aula anterior, que é salvar como lá na nossa pastinha setembro 2017. Eu já salvei aqui Marcenaria Perfeita Café. Da mesma forma, você vai criar um nome para o seu projeto e vai salvar. Feito isso, basta mais uma vez entrar aqui nas listas e começar todo o processo novamente. Felicidade que eu tô que você está aqui com a gente. Eu, Edson, toda a nossa equipe estamos muito felizes por você ter tomado essa decisão, por você estar aqui. Afinal de contas, são poucas as pessoas que se importam com o seu negócio. Nós vamos ensinar o passo a passo, começando do zero, absoluto zero, de como fazer a implantação do método POP aí na sua empresa, na sua marcenaria. Quantos funcionários você tem hoje aí? 2, 3, 4, 5, 6, 10 funcionários. Você já possui um método produtivo? Você já criou aí para você um padrão de produção? Então você não precisa fazer investimento em software, em maquinário para que você consiga colocar o método POP aí na sua produção, aí na sua fábrica, na sua marcenaria. De maneira muito simples. Se você não sabe nada, nós vamos te ajudar em pormenores, em detalhes, porque o nós queremos é te ensinar o passo a passo, para que você realmente aprenda a padronizar. Se você não tem uma padronização de produto aí na sua marcenaria, na sua fábrica, agora você vai ter. Nós vamos te ensinar do absoluto zero, você vai aprender o passo a passo, como criar tudo isso. Mas todos vocês, todos podem ficar tranquilos. Como nós já anunciamos, todo o método desenvolvido através de anos de trabalho, de pesquisa, que nós tivemos para a elaboração desse método POP, nós vamos disponibilizar para vocês. Então vocês vão ter planilhas, vocês vão ter cartas, vocês vão ter tabelas, controles, tudo que você precisa, todo o material necessário para que o método POP ele possa ser implantado aí na sua fábrica, na sua marcenaria, nós vamos te dar. Além de tudo isso, o total apoio. A qualquer momento você pode parar o seu curso, dar uma pausa, escreva um comentário, manda um e-mail, comente, faça a sua pergunta. Nós vamos estar sempre à inteira disposição de responder para vocês as suas questões. Queremos muito, o nosso maior interesse aqui é te ajudar, é fazer com que o método POP realmente faça a diferença na sua vida. Nós queremos fazer com que você aumente a sua lucratividade, queremos fazer com que você realmente ganhe espaço de mercado, esteja preparado para essa crise, para as dificuldades. Vamos juntos, sucesso!